Estamos iniciando mais uma transmissão do CERS Cursos Online para o Exame de Ordem. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira os conteúdos que preparamos para você. Até já! Esforço, foco, dedicação total aos estudos. Acreditar, se preparar e, quando finalmente chega o momento, frustração, provas suspensas e, por mais que você não queira pensar assim, parece que foi tudo em vão. Uma pandemia que não termina. Diversas incertezas, medo, apreensão, ansiedade, receio, preocupação e dúvidas. Infelizmente, o desafio maior que vivemos é incontrolável. Mas tenha certeza, acredite em você. Todos os obstáculos e todas as etapas vencidas até aqui não serão desperdiçadas. O conhecimento é todo seu. E para falar a verdade, você mais do que ninguém sempre soube que não seria fácil. Desafios foram feitos para serem superados. Mantenha sua preparação. Afinal, onde você quer estar quando a oportunidade chegar? Nós queremos estar ao seu lado comemorando. Tenha força, o seu momento vai chegar. CERS, construindo sua aprovação. Meu nome é Vinícius Campos, de Balneário Camboriú. Eu consegui aprovação no exame de ordem, no 30º exame, com o recurso da Adverum. Eu precisava de 0,30, estava com 5,70. Eu tinha direito a mais 1,2. A OAB ela nunca dá tudo o que tu precisa, então quanto mais perfeito for teu recurso, melhor. A Adverum não só fez o recurso perfeito, como também me entregou ele pronto em 24 horas. Eu consegui o 0,30 que eu precisava para passar. Então eu indico a todo mundo que não perca as esperanças, que dá para passar sim na OAB com recurso. Obrigado. No ano passado, né, aliás, a gente ainda está vivendo um ano desafiador, mas 2021 nos trouxe mais esperança, né? A vacina trouxe mais esperança, uma expectativa maior. Mas 2020, com o auge da pandemia, eu me lembro de ter recebido assim, muitas perguntas de alunos. Professora, como é que você consegue? Está sempre sorridente, animada nas aulas. A mão que dói hoje é aquela que aprova amanhã. Eu acredito nisso de verdade, viu? A cocadinha. E lendo algumas coisas, eu gosto muito de ler, viu, pessoal? Ler não só o que a gente precisa ler, se informar e estar atualizado, a parte jurídica, mas eu leio coisas das mais diversas, a espiritualidade. Li um livro sobre neurociência na parte infantil. Depois eu vou até postar para as mamães e os papais e vou passar para você, viu, Jô? Um livro muito legal. Sempre que eu posso, eu leio os livrinhos, né, físicos mesmo, que são os que mais me atraem. Também. Mas uma aluna me perguntou assim, de onde sai essa motivação? Não tem problema? Não tem. Claro, todos nós temos, não é? Mas em um desses livros que eu li, uma frase me marcou muito. O senso de responsabilidade. Nós tivemos que manter a animação dos nossos alunos, é claro que não em todas as aulas, mas dentro do possível. No ano de pandemia, né, vocês sabem que os alunos da OAB, da segunda fase, foi o ano inteiro de aulas de segunda fase da OAB, né, o exame mais longo da história. E, de vez em quando, eu recebia essa mensagem. E eu não sabia exatamente como responder. Eu só sou eu mesma, porque eu não uso máscara nenhuma, eu sou o que eu sou. Né? Jô, a gente é amiga há muitos anos, né? As máscaras caem e as pessoas não seguram muito tempo o que elas não são, né? Então, eu sou isso mesmo, mas eu não sabia exatamente o que responder. Olha, é isso mesmo, a gente tem que tocar a vida assim, mas essa frase me marcou muito, o senso de responsabilidade. E eu acho que esse senso de responsabilidade, ele surge quando você está tão comprometido com aquilo que você faz,
com o seu trabalho, com o que você escolheu para a sua vida. E acho que isso é extraordinário, usando aí o nome da nossa live hoje, não é? E fica um conselho, né? Um conselho simples, mas não desistam dos seus sonhos, não é? Sejam felizes no caminho, né? Buscando esse sonho, porque vale a pena. Vale muito a pena quando a gente é realizado profissionalmente. Porque as coisas, ainda que nos dias difíceis, não é? Na pandemia, ou nas questões pessoais, o que for, a gente consegue uma força em nome desse senso de responsabilidade. Eu gostei muito, Josi, do que eu li, que é meio que uma proteção, né, para os dias difíceis, onde a gente traz, talvez, não é, essa perspectiva positiva de vida para passar para os nossos alunos, porque problemas todos nós temos, dias desorganizados também, viu? Porque a agenda tem dia que não funciona, né? Mas o que a gente tem que fazer é, olha, dia seguinte ela vai funcionar e a gente vai em frente buscando aí os nossos objetivos. Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, a galera que está antenada, ligada em nosso aplicativo OABeiros. Mais uma dica de processo civil, essa diz respeito à resposta do réu. Vocês vão encontrar lá nos artigos 338 e 339 a possibilidade do réu, uma vez demandado, poder alegar sua ilegitimidade. Ele poderá alegar que não é o responsável pelo ato e, consequentemente, não deveria estar na qualidade de réu. Mas aí, consequentemente, você pode também me perguntar, André, e qual será a postura do autor nessas hipóteses? Vejam bem, o autor ele pode, em primeiro lugar, manter a demanda em face do réu. Essa é a primeira possibilidade. Segundo lugar, o autor pode solicitar no prazo de 15 dias a substituição do réu para colocar aquele que efetivamente foi apontado como responsável. Neste caso, vale ressaltar que o autor terá que pagar os honorários do advogado do réu que fora excluído, honorários que será calculado entre 3% e 5%. Terceira hipótese. A terceira hipótese é que o autor, no prazo de 15 dias, quando for se manifestar, poderá decidir manter a ação contra aquele réu, que já foi demandado, e incluir o réu apontado como responsável. Teremos aí, então, um litisconsórcio passivo. Um abraço, fiquem com Deus e vamos juntos! Minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil, um beijo do professor Alexandre Salim e hoje com uma convidada muito especial, esta grande penalista mirim, que é a Laurinha. Dá boa noite pro pessoal, Laurinha. Boa noite.
Hein? A gente está aqui para desejar uma boa sorte a todos nessa preparação, nesta prova, né? Aham. Tá, e o que a gente vai trabalhar hoje, Laurinha? Diz para eles qual é o tema da aula. O tema são os crimes patrimoniais. Muito bem, tu é uma grande penalista, Laurinha. E me diz mais, já que tu sabe tanto de penal, qual é o artigo do furto? O artigo do furto é o 155. Muito bem, e o do roubo? O artigo do roubo é o 157. É isso aqui, ó. O pessoal já está te dando oi. A Isis está dizendo, oi, Laurinha. A Bruna, beijo para a Laurinha. É isso aí. Então tá, pessoal. A Laurinha já abriu a aula. Um beijo, meu amor, tá? Vai para lá que o papai tem que trabalhar. Valeu! Vamos lá! Minhas queridas e meus queridos, estamos juntos hoje com o direito penal. Certamente algo que será falado nesta revisão de hoje virá na nossa prova. Então, vamos cuidar, muito foco, muita atenção. Prepare o VAD, prepare o Código Penal aí. Nós vamos trabalhar a partir do artigo 155 do Código Penal e eu vou começar a montar, então, o nosso esquema de aula com o primeiro dos crimes patrimoniais. Aquele que está no artigo 155 do Código Penal. Tá? Vão entrando, então. Mais uma vez, boa noite a todos. Isis, Bruna, Matheus, Poliana, Kênia, beijo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aqui, eu vou revisando e a gente vai respondendo. Vamos com tudo de direito penal hoje e depois da aprovação de vocês nesta primeira fase, venham comigo e com o Sandro fazer a segunda fase. O nosso curso de segunda fase, ele está demais, está o melhor curso do Brasil. Só de peças, no módulo prático, eu gravei 70 aulas. 70 aulas só de peças, tá? E peças é o que eu faço todos os dias, né? Eu sou promotor criminal há 20 anos. Peças é o que a gente lida, constrói, revisa todos os dias. Então, vamos lá. Vamos começar com o furto. O que diz o Código Penal? Está na tela o nosso CP. Dentro do Código Penal, eu estou pulando para o artigo 155. Diz assim, o crime é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos compreender cada um destes elementos do tipo. Então vamos lá. Eu vou voltar para o nosso esquema de aula. Abrindo aqui o furto. 1. Forma simples. A forma simples do furto é a que está no caput do artigo 155 do Código Penal. É a que está no caput. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Bom, vamos começar pelos elementos objetivos do tipo. Elementos objetivos do tipo. Objetivos do tipo. Que são, amigas e amigos, as expressões coisa alheia móvel. Estes são os elementos objetivos do tipo. Subtrair, coisa alheia móvel. Eu já falo do para si ou para outrem. Coisa. Coisa é tudo aquilo que tem existência corpórea. O ser humano não é coisa. O ser humano não pode ser coisificado. Agora, cuidado, partes do corpo humano podem ser furtadas. De novo, o ser humano não pode ser subtraído. Se o ser humano for levado contra a vontade dele, provavelmente haverá outro crime. Pode ser que até mesmo um crime patrimonial, como a extorsão mediante sequestro, crime que está no artigo 159 do Código Penal. Agora, furto não há, porque ser humano não é coisa. E furto é subtrair coisa, tudo aquilo que tem existência corpórea. Agora, partes do corpo humano
podem ser subtraídas. Eu dou um exemplo às senhoras e aos senhores de um caso em que eu trabalhei como promotor criminal, que é o furto de cabelos, por incrível que pareça. Há todo o mercado paralelo, pessoal, e interlace mega hair, tá? De perucas. Então, esta dupla que foi presa, ela trabalhava numa motinha, os dois de capacete para não serem identificados, perto de cultos evangélicos. Esperava o final do culto. Aí tá lá indo aquela moça, às vezes com a mãe dela para casa, com aquele cabelo lindo, comprido até a cintura. Chegava com a moto, um apontava a arma, outro descia e pum, tesourada e levava o cabelo. Bom, é claro que no caso concreto era roubo. Agora veja, pode ser furto, se não tem violência nem grave ameaça, ou pode ser roubo, se tem violência ou grave ameaça. O ser humano não pode ser furtado, mas partes do corpo humano podem. E atenção, o animal para o direito penal é coisa. Isto significa que é possível o furto de um cachorro, de um gato, um furto de um pássaro. Agora, se cair na prova furto de gado, de bovinos, o furto de semovente domesticável de produção, ou seja, o furto abigeato, vem comigo para o Código Penal. Nós vamos marcar a qualificadora aqui do 155, mas no seu parágrafo 6º. Olha comigo. A subtração, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Tá? Então, veja. Semovente domesticável de produção. Se cair, furto de gado. O furto abigeato, você marca furto qualificado. Vamos lá, então. Quem furta gado pratica o furto qualificado na forma do parágrafo 6º. E quem compra o gado furtado, o gado objeto do furto abigeato, pratica uma forma especial de receptação, que é o 180A do Código Penal, a receptação de animal. Vem para o Código Penal. Eu estou abrindo de novo o Código Penal e pulando para o 180A. Receptação de animal. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção. Olha o gado, olha a vaca no campo, ainda que abatida ou dividida em partes, que deve saber ser produto de crime. Então, para nós encerrarmos aqui este primeiro tópico, quem furta, furto qualificado. 155, parágrafo 4º. Quem compra, receptação de animal, 180A do Código Penal. Depois, nós vimos que furto é subtrair coisa alheia. Alheia. Alheia é a coisa que pertence a terceiro. Alheia é a coisa de outrem. Então, se cair na prova o furto de coisa própria, você vai dizer que não há crime. E provavelmente a resposta será o erro de tipo. Vamos lá, professor, como é que é isso? Bom, pensa no ladrão atrapalhado, né? Pensa naquele carinha que vê um notebook em cima da mesa, mas ele acha que deixou o dele no armário e se esqueceu que é o dele em cima da mesa e leva para casa achando que é de outrem. Ele subtrai a própria coisa, achando que é de terceiro. Então, é um erro de tipo, é um erro que incide sobre elemento do tipo alheio. Não tem furto. Então, o erro de tipo, ele vai dizer que não há dolo e não há culpa, se for excusável. Ou, se for inexcusável, não há dolo, mas pune por culpa se houver forma culposa prevista em lei. Não há furto culposo no Brasil, pronto. O fato será impunível, atípico. Tá? Vamos lá. Subtrair coisa alheia móvel. Móvel é a coisa que pode ser transportada. Móvel é a coisa que pode ser levada. É a coisa que pode ser removida, deslocada.
Atenção, porque o Código Penal, amigas e amigos, vai falar aqui da energia elétrica. Olha lá, vou para o Código Penal. Dentro do nosso Código Penal, voltei para o furto. E no furto eu estou indo agora para o parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, se cair na nossa prova um gato, os gatos de luz, os gatos, o furto de energia elétrica é um furto para a lei penal, na forma deste parágrafo 3º. Por quê? Porque a energia elétrica é coisa móvel por equiparação. Tá? Maravilha. Falamos sobre os elementos objetivos do tipo. Eu vou voltar ao nosso material e nós vamos falar agora sobre os elementos subjetivos do tipo. Então, olha só. Elementos subjetivos do tipo. Elementos subjetivos do tipo. Aqui nós temos o dolo e eu vou botar o elemento subjetivo especial. Aquilo que alguns chamam de dolo específico. O elemento subjetivo especial ou dolo específico que está na expressão para, si ou para outrem. Para si ou para outrem. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Esta expressão para si ou para outrem é o nosso dolo específico. É o nosso elemento subjetivo especial, que é necessário para a configuração do crime de furto. Então vamos lá, para si ou para outrem. Se cair na nossa prova agora, vai vir uma tese defensiva. Cuidado, muita atenção. Se cair na nossa prova a tese do furto de uso. O que é a tese do furto de uso? O sujeito pega a coisa que não é dele para usar. Ele não quer a coisa para si de forma definitiva. Ele não quer integrar a coisa ao seu patrimônio. Ele vai usá-la e depois ele tem a intenção de devolvê-la no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. Se ele não quer a coisa para si de forma definitiva, se ele não quer integrar, acrescentar a coisa ao seu patrimônio, não é furto. Porque falta a elementar, abrir a lei de novo, para si ou para outrem. Falta este elementar para si ou para outrem. Falta a elementar subjetiva aqui, para si ou para outrem. Se cair a tese do furto de uso, você vai dizer que o fato é atípico. 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 Você entendeu? Se faltar algum desses elementos do tipo, o fato é atípico. Então, se ele pegar a coisa que não é dele, mas não para ter a coisa para si de forma definitiva, para crescer a coisa ao seu patrimônio, aí não é furto, porque ele não quer para si ou para outrem. Se ele quer usar e depois devolver, o fato é atípico. Pessoal, anotem, por favor. O furto de uso é um fato atípico, é uma tese defensiva. Maravilha? Outro ponto importante, e eu vou voltar ao nosso material. Ó. Outro ponto importante aqui, eu vou botar como ponto 2, ainda estamos no furto. O ponto 1 foi a forma simples, o ponto 2 diz respeito à consumação. Bom, a banca FGV, ela não vai te perguntar qual é a teoria usada na consumação do furto. Mas se perguntasse, seria esta aqui, ó. Teoria da amócio. Eu estou escrevendo com o T, porque é latim.
Escreva motio e pronuncia mocio, ou apreensio. Segundo o STF e STJ, a teoria é da amócia ou da apreensio. Mas não vai cair na prova qual é a teoria. Não é assim que a banca FGV ela constrói as nossas provas de penal. Ela vai te trazer um caso concreto e vai te perguntar quando ocorre a consumação. E você vai dizer, no momento da inversão da posse do bem. É isto que você vai dizer. No momento da inversão da posse do bem. Se a banca te perguntar, precisa de posse mansa, pacífica? Não, não precisa. Não precisa de posse mansa, pacífica, desprotegida. Nada disso. Não precisa. Não precisa. Tá? Professor, tem súmula? Pergunta a Tassila. Querida Tassila, só para o roubo tem súmula. Não tem para o furto. Quando eu chegar no roubo eu te mostro, mas você já pode ir anotando aí. É a súmula 582 do STJ. Tá? Então vamos lá. Em que momento se consuma o crime de furto? No momento da inversão da posse do bem. Como assim, professor? Quando a coisa sai da posse da vítima e entra na posse do agente. Eu não preciso de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Nada disso. Não precisa de posse mansa, pacífica e nem desvigiada. Inverteu a posse, consumou. Então, por exemplo, o sujeito está conversando ali, viu um grupo de amigos, um largou o celular, ele foi lá, pegou o celular e botou no bolso dele. Ele seguiu no bar. Está consumado o crime. Inverteu a posse, está consumado. Ainda que ele esteja no mesmo ambiente da vítima. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, o nosso próximo tópico, ele vai dizer respeito, ainda dentro da consumação, a esta importante súmula do STJ. Esta súmula vai dizer que não tem crime impossível no caso da posse, no caso da vigilância eletrônica. Leia comigo, por favor. 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. De novo, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O que está nos dizendo esta súmula? Que no caso do monitoramento eletrônico, que no caso da existência de segurança nas lojas de departamento, nos supermercados, podemos falar daqueles alarmes que apitam quando o sujeito sai com a mercadoria. Nada disto é crime impossível. Tudo isto dificulta o crime de furto, sim, mas não o impossibilita. Então, se eles nos perguntarem na prova, tem crime impossível com as câmeras? Não. Com seguranças? Não. Com os alarmes? Não. Nada disto, esta vigilância eletrônica, nada disto torna o crime impossível. Beleza? Voltamos. Estou abrindo de novo o nosso material e eu vou para o ponto 3. Olha aqui. Furto 3. Forma majorada. A forma majorada é aquela do parágrafo 1º. É o furto praticado durante o repouso noturno. A forma majorada é a do parágrafo 1º. Então, vamos para dentro do Código Penal de novo. Eu estou, mais uma vez, abrindo o CP. Diz o parágrafo 1º do artigo 155. Acompanhe comigo. Abriu aí? Abriu.
A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Veja, é uma forma majorada, tem uma causa de aumento de pena. Tem uma causa de aumento de pena. Repouso noturno. Cuidado aqui. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, não há necessidade de vítima repousando e nem de casa habitada. Eu falei que não há necessidade de vítima repousando e nem de casa habitada. Então, se o furto for praticado num estabelecimento comercial onde ninguém dorme, se o furto for praticado no meu carro, que está na via pública de madrugada, incide a causa de aumento. Por quê? Porque não há necessidade nem de casa habitada e nem de vítima repousada. Quarto tópico a respeito do crime de furto nesta revisão é a forma privilegiada. Chegamos a mais uma tese defensiva. A forma privilegiada está no parágrafo 2º. A forma privilegiada do parágrafo 2º. Vamos lá, então. Há 2 requisitos aqui para nós entendermos que o furto é privilegiado. Um primeiro é o réu ser primário. E o segundo é a coisa furtada ser de pequeno valor. E eu já te antecipo que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a coisa furtada de pequeno valor é aquela cujo valor não passa de 1 salário mínimo que está em vigor ao tempo do crime. Vamos para o Código Penal. Abrindo de novo a lei penal. Olhe agora o parágrafo 2º. 155, crime de furto, parágrafo 2º, abriu. Olha aí. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, veja, o criminoso tem que ser primário. Primário é o não reincidente. A coisa furtada tem que ser de pequeno valor. Ou seja, é aquela cujo valor não passa de 1 salário mínimo que estava vigendo ao tempo do crime. Aí o juiz tem 3 opções. Ele pode substituir a pena, reduzir a pena ou aplicar somente a pena de multa. Este é o furto privilegiado. Tá bom? Querida Maria Lúcia, vamos lá. Você chegou atrasada, mas você chegou a tempo ainda. Isso que é o mais importante, tá? Bom, e aí? Nós temos outra súmula que importa quando nós falamos do furto privilegiado. Se a banca FGV nos perguntar, é possível a forma híbrida do furto? É possível que o furto esteja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Resposta: sim, se a qualificadora for de ordem objetiva. Se a qualificadora for objetiva, sim, o furto pode ser qualificado, privilegiado ao mesmo tempo. E eu já vou te mostrar as qualificadoras. Só tem uma que é subjetiva, abuso de confiança. Se não for abuso de confiança, qualquer outra é qualificadora de natureza objetiva. Aí ela pode conviver com as chamadas privilegiadoras. Vamos para a súmula 511 STJ. STJ 511. Aqui está, eu estou ampliando para que você possa ler melhor, tá? Diz assim, 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente, isto já está no parágrafo 2º, o pequeno valor da coisa, isto já está no parágrafo 2º, e aí vem a grande novidade, e a qualificadora for de ordem objetiva.
Então, se a qualificadora for objetiva, é possível, amigas e amigos, o furto híbrido. O furto ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Vamos lá, vamos para as qualificadoras. Eu estou voltando para o nosso material e o último tópico dentro do crime de furto é a forma qualificada. A forma qualificada está nos parágrafos 4º a 7º do artigo 155 do Código Penal. Parágrafos 4º a 7º do artigo 155 do Código Penal. Eu vou voltar para dentro do Código Penal e vou te mostrar agora o parágrafo 4º. Olha lá, furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu já disse a vocês que abuso de confiança é a única qualificadora de natureza subjetiva. Mediante fraude, cuidado. A banca vai querer saber a diferença entre o furto qualificado pela fraude e o estelionato, que é um crime que tem a fraude como uma elementar. Como é que você vai resolver este problema? Quando nós temos que o agente entrega espontaneamente a coisa, quando a vítima entrega espontaneamente a coisa ao agente, ao autor, você tem estelionato. No estelionato, a fraude é usada para iludir a vítima. A vítima acha que está participando de um negócio jurídico. Ela espontaneamente entrega o bem ao agente. Isto é estelionato. No furto qualificado pela fraude, tem furto, tem subtração. A vítima não entrega nada ao autor. Não, a fraude é usada para distraí-la. Ou, por exemplo, tem a fraude eletrônica com os furtos pela internet. O sujeito instala um programa, um cavalo de Troia no meu computador, e aí de outro lugar ele entra na minha conta e limpa a minha conta. Uma fraude eletrônica. Mas veja, a vítima não entrega nada ao autor. Existe uma subtração. Voltei para o Código Penal. Depois, nós temos a escalada. Aqui é importante você lembrar que escalada pode ser entrar por cima ou entrar por baixo. Cuidado! Como assim, professor? Bom, o próprio nome diz que escalada vem de escalar, né? Então, se o sujeito, ele acaba pulando um muro altíssimo, 3 metros, 2 metros, configura a qualificadora. Entra pelo telhado, deslocando as telhas, configura a qualificadora. Agora, se ele cava um túnel e entra por baixo, configura a qualificadora. Porque a qualificadora da escalada é acessar a coisa furtada por um meio anormal. Um meio que exija um esforço incomum ao agente. O meio anormal, que exige um esforço incomum. Então, se ele cavar um túnel, também qualifica. Sabe aquele filme, O Assalto ao Banco Central? Sabe, né? O caso verídico lá de Fortaleza, em que eles cavam um túnel. Pois é, tá todo errado o título desse filme. Não tem nada de assalto, não teve violência, não teve grave ameaça, não teve arma, não teve nada. O título correto do filme é Furto Qualificado pela Escalada ao Banco Central. Aí sim, tá? Aí sim. Esse seria tecnicamente o título correto. Voltei para o Código Penal. Depois, eu tenho a destreza. A destreza significa uma habilidade especial. A destreza significa subtrair sem ser notado. Destreza é subtrair sem ser notado. Temos o emprego de chave falsa. Chave falsa é qualquer instrumento que tenha ou não forma de chave e que seja usado para abrir fechaduras. E temos o concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, eu peço a sua atenção para a súmula 442 do STJ.
Eu chamo a sua atenção para a súmula 442 STJ. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Ou seja, você não pode misturar as coisas aqui. Aumento do furto é para o furto, aumento do roubo é para o roubo. Você não pode, no furto, aplicar o aumento do roubo, ou no roubo, o aumento do furto. É o que está nos ensinando a súmula 442. Tá joia? Voltei para o Código Penal. Cuidado com o parágrafo 4º. Por quê? Vai cair na prova. A banca FGV vai dizer que o autor explodiu um caixa eletrônico para subtrair valores. A explosão de caixa eletrônico para subtrair valores, sem violência ou grave ameaça a uma pessoa, é furto qualificado. E o furto qualificado passou nesta espécie a ser crime hediondo com o pacote anticrime. O pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019. Pode cair? Pode. O pacote anticrime entrou em vigor quando? Anota aí, a data da vigência do pacote anticrime, 23 de janeiro de 2020. O pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. As disposições mais gravosas, aquelas contrárias aos interesses do réu, não podem retroagir. Então, se o crime que eu citei, a explosão do caixa eletrônico, for a partir, inclusive, de 23 de janeiro de 2020, você tem um crime hediondo hoje. Um furto qualificado que é crime hediondo, mas só a partir da vigência do pacote anticrime. Vamos voltar para o Código Penal. Abrir de novo o CP. Diz o parágrafo 4º. Acompanhe comigo. O parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Perigo comum, minhas queridas e meus queridos, perigo comum é aquele que expõe a risco um número indeterminado de pessoas. Perigo comum é aquele que expõe a risco um número indeterminado de pessoas. Então, veja, neste caso, a partir da vigência do pacote anticrime, este furto qualificado é hediondo. É a única figura hedionda dentro do furto. É o parágrafo 4º, a partir da vigência do pacote anticrime. Ok? Bom, e depois, ainda em relação a qualificadoras, nós temos o parágrafo 5º, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Eu falei para outro estado ou para o exterior. Então, se a FGV colocar outro município, esta qualificadora não existe. Parágrafo 6º, eu já tinha te lido, o furto abigeato. Parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Aqui é o furto do explosivo. É diferente do parágrafo 4º, que é o furto mediante explosivo. A hediondez, a partir da vigência do pacote anticrime, só está no parágrafo 4º. Tá joia? Bom, fizemos uma boa revisão do crime de furto. Outro delito muito importante aqui na nossa preparação é o de roubo. Vamos lá, então, para o nosso material. Eu estou abrindo o nosso material, peguei uma página nova e eu estou escrevendo roubo. O roubo está no artigo 157 do Código Penal, 157 do CP. Bom, a primeira coisa é você saber que há o roubo próprio
e há o roubo impróprio. Você tem que saber que o roubo próprio está no caput e que o roubo impróprio está no parágrafo 1º. O roubo próprio está no caput e o impróprio está no parágrafo 1º. Vamos lá, então. Eu vou sair aqui do meu material e vou abrir o Código Penal. Estou voltando para o CP. Acompanhe comigo. O roubo próprio é este aqui do caput. Estou esperando abrir a todos aí. Abriu. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro. E, bom, até aqui é um furto, né? Agora vem as novidades. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, o roubo próprio, este do caput, pode ser praticado mediante grave ameaça, mediante violência à pessoa, então agressão física, ou mediante a redução da capacidade de resistência da vítima. Você sabe o Boa Noite Cinderela? Geralmente o Boa Noite Cinderela, ele está vinculado a crimes sexuais, né? Então a moça está lá na festa, no bar, alguém, sem ela ver, coloca alguma coisa na bebida dela, ela paga, depois é abusada sexualmente. Isto é estupro de vulnerável. Só que pense que o dolo do autor não é sexual. Pense que é patrimonial. Ele quer uma vantagem patrimonial e não sexual. Então ele coloca a droga na bebida da vítima, a vítima apaga, aí vai lá calmamente, pega a carteira da vítima e leva. Isto é roubo. É o roubo do caput o próprio. É roubo, mas praticado mediante violência imprópria. Esta redução da capacidade de resistência da vítima é a violência imprópria. Então, voltei para o Código Penal. Este roubo aqui do caput, ele pode ser praticado mediante grave ameaça, mediante violência, que é a agressão, ou mediante violência imprópria, que é a redução da capacidade de resistência da vítima. E mais, esta violência aqui no caput, este emprego, né, de violência aqui no caput ocorre antes ou durante a subtração. É diferente do parágrafo 1º, onde está o roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Este é o roubo impróprio. Veja que aqui é só mediante violência, agressão física, ou mediante grave ameaça. Não tem a redução da capacidade de resistência da vítima, aquela violência imprópria. Não tem aqui no parágrafo. E mais, esta violência empregada depois da subtração. Este é o roubo impróprio. Bom, fizemos a diferença entre o roubo próprio e o roubo impróprio. E aí eu volto à pergunta da Tarsila. Querida Tarsila, agora vem aquela súmula da qual eu te falei. Olha aqui. Voltei para o nosso material e eu estou colocando o ponto 2. Consumação. Eu vou colocar aqui súmula 582 STJ. Súmula 582 do STJ. 582 do STJ. Vamos até ela? Então, eu vou agora compartilhar a súmula com você. Olha aqui. Está na tela. Está na tela. Eu vou ampliá-la, fica melhor de você ler. Aqui está a súmula 582 do STJ. Diz assim, abre aspas, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, desnecessária, a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Pessoal,
É a mesma coisa que eu falei em relação ao furto. É o mesmo argumento teórico, teoria da mosse ou da apreensio. A diferença é que no roubo, nós precisamos também da violência ou da grave ameaça. No furto, não. Mas a consumação ocorre com a inversão da posse do bem. Com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Não precisa disso. Olhe de novo na tela comigo. A súmula 582 do STJ. 582 do STJ diz assim: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então eu sempre uso o caso do ônibus, né? Porque a gente que conhece essa criminalidade na prática, né? Eu sou promotor criminal há mais de 20 anos. O sujeito, ele rouba dentro do ônibus. Então ele aponta a arma, aponta a faca para o cobrador, se ainda tem cobrador, ou para o motorista, e diz: me dá o dinheiro, senão eu te mato. É roubo. Pega o dinheiro. Aí ele desce, e ali tem um policial, ou tem uma viatura, ou dentro do ônibus tem um policial, e ele é detido. O crime está consumado. Ele pode ser segundos depois detido. O crime está consumado. Se ele pegou o dinheiro, então inverteu a posse da coisa roubada, tirou da posse da vítima e trouxe para sua posse, o crime está consumado. É com a inversão da posse. Não precisa posse mansa, pacífica e nem desvigiada. Pode ser por um breve espaço de tempo. Pode haver recuperação da coisa logo em seguida. O crime está consumado. É a súmula 582 do STJ. Voltei para o nosso material. Vou pegar uma página nova e eu estou colocando no roubo ainda o ponto 3. Forma majorada. Aqui nós temos os parágrafos 2º, 2º A e 2º B. Aqui, pessoal, cuidado, porque a banca às vezes pede roubo majorado. Majorado, às vezes pede roubo circunstanciado. É a mesma coisa. É este roubo dos parágrafos 2º, 2º A e 2º B, tá? Roubo majorado ou roubo circunstanciado. Bom, vamos até o nosso Código Penal. Eu estou abrindo mais uma vez a lei penal. Olhe comigo. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. 1 revogado, 2. Se ao concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Aqui no inciso 5º, coloque que passou a ser crime hediondo com um pacote anticrime. Então, a partir de qual data? Você já sabe, 23 de janeiro de 2020. A partir do dia 23 de janeiro de 2020, a partir da vigência do pacote anticrime, nós temos aqui hediondez, mas nunca antes. Por quê? Porque não pode retroagir contra o réu. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Veja, incluído pela Lei 13.964 de 2019, é o pacote anticrime. Esta lei é o pacote anticrime. Então, pensa um assalto com uso de faca. Pessoal, isto vai cair. Se houver um assalto com uso de faca até o dia 22 de janeiro de 2020, véspera da entrada em vigor do pacote anticrime, você vai enquadrar no caput.
É 157 caput, é roubo simples. Claro, se não tiver outra majorante ou qualificadora, né? É roubo simples. O roubo majorado pela faca é a partir da vigência do pacote anticrime e não pode retroagir. Portanto, 23 de janeiro de 2020. Combinado? Vem comigo, então. Voltei para o código. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, eu já volto aqui. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Atenção para a arma de fogo. Eu estou falando arma de fogo agora, não arma branca. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. E agora veja que o pacote anticrime incluiu o parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo, e incluído pelo pacote anticrime, a Lei 13.964/2019. Bom, existem 3 espécies de armas de fogo: a de uso permitido, a de uso restrito e a de uso proibido. Como é que você vai interpretar hoje? Se houver um assalto com arma de fogo de uso permitido, o 157, parágrafo 2º-A, inciso 1. Se houver um assalto com arma de fogo de uso restrito ou proibido, o 157, parágrafo 2º-B. E mais, se este assalto acontecer a partir da vigência do pacote anticrime, 23 de janeiro de 2020, hediondo. O roubo passa a ser crime hediondo, isto veio com pacote anticrime e não pode retroagir. Então, se o assalto com arma de fogo ocorrer depois da vigência do pacote anticrime, 23 de janeiro de 2020, crime hediondo. Combinado? Seja a arma de fogo qual for, uso permitido, uso restrito ou uso proibido. Depois, vamos voltar para o nosso material. Nós temos 4 as formas qualificadas. Aqui é o parágrafo 3º. A lesão grave que resta na vítima ou a própria morte. Lesão grave ou morte da vítima. É o parágrafo 3º. Eu estou voltando ao nosso Código Penal, olha lá, e eu estou te lendo, parágrafo 3º. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Antes do pacote anticrime, só o latrocínio era crime hediondo. Este segundo inciso que eu marquei. Quando do assalto resultasse a morte da vítima. Só o latrocínio era crime hediondo. Agora, pós-pacote anticrime, também o inciso 1 é crime hediondo. Então, cuidado. Porque se acontecer um assalto pós-pacote anticrime, vigência em 23 de janeiro de 2020, você terá hediondez. Quando o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade, quando o roubo é praticado com arma de fogo, seja ela qual for, ou nas 2 formas qualificadas. Se a vítima sofre lesão grave ou se a vítima morre latrocínio. O latrocínio, anota aí, súmula 603 do STF, ele não vai a júri. O latrocínio só iria a júri se estivesse em conexão com crime de júri. O latrocínio não é crime contra a vida, é crime patrimonial, ele não vai a júri. Roubo com morte, ainda que a morte seja dolosa, não vai a júri. É julgado pelo juiz singular, pelo juízo monocrático. E mais, anota súmula 610 do STF. Sempre que a vítima morre, o latrocínio está consumado. Sempre que a vítima morre, o latrocínio está consumado. Sempre que a vítima morre, o latrocínio está consumado, ainda que a subtração fique tentada. Pensa comigo. Ele dá o tiro na vítima, o assaltante.
para pegar a carteira dela. Quando ele está se aproximando, alguém grita, pega ladrão! Ele se assusta e foge, sem levar a carteira. A vítima morre. O crime está consumado. O latrocínio está consumado. Sempre que a vítima morre, o latrocínio está consumado, mesmo que a subtração fique tentada. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Combinado? Muito bem. Voltamos aqui. Eu vou sair do crime de roubo e eu vou abrir uma página nova para a extorsão. A extorsão está no artigo 158 Código Penal. A extorsão está no 158 do Código Penal. Ponto 1. Diferença com o crime de roubo. Ponto 1. Diferença com o crime de roubo. Há várias diferenças, a começar pelo próprio verbo nuclear, que é constranger, enquanto que lá no roubo é subtrair. Mas a principal diferença, e é isto que virá na tua prova, banca FGV, vai por mim. Eu trabalho com a prova da OAB há quase 20 anos. Trabalhando primeira e segunda fases, eu sei o que eu estou falando. Essas dicas, elas vêm na prova, vêm, já vieram e virão de novo. E virão de novo. E se você vier comigo para a segunda fase, eu vou te ajudar a passar. Vem comigo para a segunda fase, comigo e com o Sandro, em Direito Penal. Vamos lá. A principal diferença é o comportamento da vítima. No roubo, o comportamento da vítima é desnecessário. A vítima pode ficar petrificada de medo. Ele aponta a arma, a bolsa, a vida. Aí a vítima vai ficar com medo, ele arranca a bolsa e sai correndo. O crime está consumado. A vítima não fez nada, não precisa. Agora, na extorsão, o comportamento da vítima é necessário para a consumação. A vítima tem que fazer ou não fazer alguma coisa. O comportamento da vítima é necessário para a consumação. Por exemplo, ela tem que fornecer a senha, senão ele não consegue entrar no banco e pegar o dinheiro. Esta é a grande diferença. Para a consumação do roubo, o comportamento da vítima é desnecessário. Para a consumação da extorsão, o comportamento da vítima é necessário. E atenção, por favor, não cabe crime continuado entre roubo e extorsão. Não são crimes da mesma espécie, até são da mesma natureza, são patrimoniais, mas não são da mesma espécie. O crime continuado está no artigo 71 do Código Penal. Veja, não são crimes da mesma espécie. Às vezes, e eu te digo isso pelo conhecimento que nós temos da prática, né, de tantas denúncias criminais que eu ofereço aí, começa com roubo e termina com extorsão. O sujeito vê a vítima distraída entrando no carro, aponta a arma e diz, a bolsa ou a vida? Aí a vítima, não, leva tudo. Pegou a bolsa, consumou o roubo, acabou o roubo. Aí ele abre a bolsa e vê que tem cartão de crédito. Opa! Dá a senha. Acabou o roubo, começou a extorsão. São dois crimes que não podem estar em continuidade delitiva. Você teria que somar as penas em concurso material. É a posição pacífica de STF e STJ. Depois, vem comigo. Olha aqui. A consumação. Consumação. Anote súmula 96 STJ. 96 STJ. 96 STJ. Eu vou abrir contigo aqui a súmula 96. Está na tela. Ó, ampliei, fica melhor, você consegue ler. 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. A extorsão consuma-se independentemente da obtenção
da vantagem indevida. 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 Vamos para o Código Penal. Olha aqui. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O que ele quer com a extorsão? Ele quer obter esta indevida vantagem de cunho patrimonial. É isto que ele quer. Agora, se cair na prova, não precisa disto para consumação. Por quê? Súmula 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula 96. Professor, a extorsão é crime hediondo? O pacote anticrime mudou isto também. Eu estou te mostrando a lei dos crimes hediondos, a 8072 de 90. O que é crime hediondo, pessoal, está nesta lei. Então nós temos que nos preocupar para a prova com os crimes hediondos e com os equiparados a hediondos. É crime hediondo o que está no artigo 1º da lei 8072 de 90. O rol é taxativo. Se está ali, é hediondo. Se não está, não é. E os equiparados que não estão no artigo 1º são os 3 T's. Tortura, tráfico de drogas, eu falei de drogas. A FGV coloca de pessoas, é pegadinha. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo são os equiparados. Como assim equiparados? Sofrem as consequências gravosas da lei dos crimes hediondos. Mas não são hediondos porque não estão arrolados no artigo 1º. Então, depois que acabar a nossa aula, em 3 minutos, você vai ler com calma este rol para ver quais são os crimes hediondos, sobretudo depois do pacote anticrime. No que tange à extorsão, veja o que está riscadinho aqui neste inciso 3º. Dizia antes do pacote anticrime, extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º. Depois do pacote anticrime, aqui está agora a atual redação do inciso 3º, é extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, 158, parágrafo 3º. Terceiro, não mais o 2º. Mudou. Mudou, cuidado. Ainda, eu quero que você cuide, por favor, a extorsão mediante sequestro. 159 é crime patrimonial. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outra, em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Este crime, primeiro, é formal. Professor, o que é isso, crime formal? É que nem a extorsão. Não precisa do resultado para consumação. Lembra da súmula 96? A extorsão mediante sequestro também é formal. Quando coloca a vítima no cativeiro, consuma. Não precisa receber o resgate para consumação. Colocou no cativeiro, consuma. Ainda que nunca alcance o dolo, o resultado que busca. E mais, além de formal, é um crime permanente. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime está acontecendo. Então, se durante o cativeiro vier uma pena maior, tem uma lei nova que muda a pena para maior, para mais. Aplique a pena mais grave. Súmula 711 do STF. Anotou? Súmula 711 do STF. E por fim, o pacote anticrime não mudou a hediondez na extorsão mediante sequestro. Já era hediondo, continua hediondo. O que você tem que saber é, a extorsão mediante sequestro 159 é crime hediondo em todas as suas formas. A extorsão mediante sequestro 159 é crime hediondo no caput e nas formas qualificadas dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Ok?
Ok. Eu concordo plenamente com a minha querida e nova amiga Tássila. Parece que só passaram 5 minutos. Para mim também. Parece que eu acabei de começar a aula. E olha, vocês estão vendo que eu não parei 1 segundo, né? Ai, 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 pessoal. Bom, a gente está junto aqui no CERS, tá? Aqueles que já são nossos alunos no CERS sabem que nós estamos disponíveis sempre pelo canal oficial do CERS, que é o nosso plantão de dúvidas, pelo meu Instagram, me sigam lá no @prof. Alexandre Salim. Veja o meu canal no YouTube, aí tem muita aula legal minha, aula do CERS inclusive, tá? Nós estamos juntos. Ainda faremos outras revisões, tá? Gostaram? Deixem o like, me mandem um direct lá no Instagram. Eu estou fazendo aqui um print da nossa aula de hoje, eu vou colocar lá no Instagram. Aqueles que fizerem um print, me marcarem, eu vou repostar também, tá? Estamos juntos na segunda fase. Que baita notícia, querida, tá? Pode ter certeza que eu vou te ajudar a passar. Aqueles que vierem comigo, com o Sandro, nós vamos passar. O nosso curso de segunda fase, ele tá perfeito. Tá, pessoal? Foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Contem comigo, contem conosco, com a equipe CERS. Um beijão, bons estudos e aquele abraço. Tchau, tchau.